A paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus estamos de volta para darmos continuidade no estudo do Sermão do Monte, que é o tema desse terceiro trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Hoje estaremos refletindo na lição de número 6, que vai falar sobre o cuidado com as intenções do coração. Sempre lembrando que, na maioria das vezes que a Bíblia menciona o coração, no contexto ela está se referindo ao pensamento ou à mente da pessoa. E nessa lição não será diferente. Sempre que mencionarmos o coração, lembre-se que estamos falando do pensamento, tá bom? Não é do músculo que temos no meio do peito que procedem as atitudes de uma pessoa. Tanto é que, se um ladrão receber o coração de um crente num transplante, ele não vai se converter. E nenhum crente vai roubar se receber o coração de um ladrão. O texto de referência para essa lição são os versículos 21, 22, o 44 e o 45 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Agora o versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, esse é o texto de referência para a reflexão de hoje, que vai nos ensinar como Deus nos vê por dentro, destacar o modelo ideal de um servo de Deus e mostrar como agir diante das pressões inimigas, que são os objetivos ao serem alcançados nessa lição. Irmãos, quando Jesus diz que só em olharmos para uma mulher com intenções impuras já estamos adulterando, e só em ofender um irmão com palavras já seremos considerados culpados aos olhos de Deus, é porque toda ação humana tem como raiz o pensamento. Então Jesus está cortando o mal pela raiz. Por isso que Salomão diz que devemos guardar o nosso coração, vigiar no nosso pensamento, porque é dele que procedem as saídas da vida. Só assim o nosso coração não será a sede de sentimentos contrários à vontade de Deus, conforme diz a verdade aplicada da lição. Também, quando Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos, falar bem dos que falam mal de nós, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, ele não está exigindo de nós algo impossível, porque ele nos capacitou para isso quando ele derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus jamais iria exigir que fizéssemos algo além do nosso alcance. E assim como um filho procura imitar o pai, nós também devemos imitar o nosso Pai Celestial, que faz a chuva e o sol vir sobre justos e injustos. Então nós devemos retribuir com o bem aqueles que nos fazem mal. É fácil isso, irmãos? Claro que não, né? Mas nós temos o Espírito Santo e a graça de Deus para nos ajudar a obedecer a sua palavra. O tópico 1 inicia falando sobre as atitudes do coração humano. Ele vai falar também sobre a necessidade de se combater a raiz do mal, sobre o autocontrole, que é a arma para vencermos a ira, e sobre o peso que há nas palavras ofensivas. E tudo isso faz parte dos parágrafos que Jesus acrescentou na lei. Eles são os princípios espirituais e morais do reino de Deus que Jesus usou para corrigir e combater as artimanhas daqueles que procuram brechas na lei para tentar justificar seus erros. Jesus então vai na raiz da questão, advertindo que a ofensa verbal a um irmão já nos torna culpado diante de Deus. E João também, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai além. Ele diz que ao aborrecermos um irmão, já nos tornamos homicidas. Claro que ele se refere à morte espiritual, né? Uma vez que Salomão disse que a morte está no poder da língua, e Tiago que a língua está cheia de peçonha mortal.
Com relação aos desejos impuros pelo sexo oposto, não é diferente. Para Deus, que é onisciente, que conhece as intenções do coração, essa cobiça, esse desejo já é caracterizado ao adultério já no pensamento. Mas enfim, irmãos, todo pecado procede do coração. Todos nós pensamos primeiro para pecar depois. Muitas vezes nós não pensamos nas consequências, mas nós formulamos o pecado já no nosso pensamento, né? Será que Davi não pensou antes de adulterar com Batseba? Será que Rúben não pensou antes de adulterar com a concubina do seu pai, o Jacó? Será que eles não formularam tudo isso no coração? Tiago diz que cada um é tentado quando atraído e engodado por suas próprias concupiscências, por seus próprios desejos. Eles poderiam pensar antes, como José, que pensou nas consequências e não adulterou com a mulher de Potifar. Irmãos, assim como o gigante chamado desejos carnais ou concupiscência é despertado por uma sensualidade exterior, a ira é outro gigante que está adormecido dentro de nós e que também é despertado por agentes exteriores, né? Por alguma ofensa fora de nós. Então é algo inevitável ficar irado. Mas as nossas ações em decorrência da ira procedem do coração e podem ser evitadas. Por isso que Tiago adverte, irai-vos, né? Porque isso é inevitável. Mas não pequeis, não ponha o sol sobre a sua ira, não aqueça a ira, não fique martelando, pensando o tempo todo naquilo que te aborreceu. Porque se não tivermos um autocontrole na ira, irmãos, até mesmo aqueles que não têm pavio curto, o pavio deles é bem longo, até mesmo o crente mais paciente do mundo, eles estão sujeitos a explodirem se não apagarem o pavio que fumega. Nesse contexto, o pavio que fumega deve ser apagado, né? Porque se não apagar e houver uma explosão, o estrago será grande, as consequências virão. O peso das palavras ofensivas quando estamos irados é muito grande e as consequências vêm na mesma altura. Nós podemos matar uma pessoa com palavras e a consequência será não herdar o reino de Deus, porque os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então, como diz Tiago na sua carta, sejamos prontos para ouvir e tardio em irar. Só assim estaremos dominando a ira. E isso se chama domínio próprio, que por sinal é uma das sementes do fruto do Espírito. E como toda semente, a do domínio próprio também precisa ser cultivada, semeando no Espírito para colher a vida eterna. Jesus foi bem claro, irmãos. Basta dizer raca para o irmão, basta chamar o irmão de idiota, de débil mental, que já seremos réus, né? Do sinédrio, do juízo e do fogo do inferno. Irmãos, ainda que nós não tenhamos culpa por ficarmos irados, nós seremos culpados por nossa reação quando estamos irados. Então nós precisamos vigiar, porque uma vez que a palavra saiu pela boca, ela não volta mais. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre a necessidade de confrontar as impurezas que há na alma. Irmãos, assim como a sujeira do corpo sai com um bom banho de água, as impurezas da alma também saem com um banho da água chamada Palavra de Deus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Paulo disse isso aos Efésios, né? E Jesus disse também para os seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então esse tópico vai falar sobre a oferta deixada no altar, ele vai reforçar um pouco mais a questão da cobiça no coração e o adultério, e também vai falar sobre os juramentos. No caso da oferta, Jesus afirma que é inútil alguém ofertar a Deus se não tiver em paz com um irmão. É necessário primeiro a reconciliação, independente de quem seja o culpado, né? Pedir perdão e liberar perdão estão de mãos dadas no nível de importância, para só então Deus atentar para a nossa oferta. Talvez alguém diga, irmão, eu não consigo pedir perdão, então eu vou tratar o mal pela raiz, evitando de aborrecer o irmão. Sim, a prevenção é sempre uma boa opção, mas o que impede alguém de pedir perdão é a soberba, e ela precisa ser tratada também. Ela não pode ficar dentro do coração do crente. E Deus vai preparar situações para que isso aconteça, como fez com Naamã. Então, a gente não pode pôr o sol sobre a ira, aquecer a ira,
mas também a gente não pode tentar tapar o sol com a peneira. Outra observação importante é quando Jesus fala sobre a necessidade de reconciliação para que depois possamos ofertar. Ele não está se referindo apenas à oferta financeira, mas tudo que ofertamos a Deus, né? Seja um louvor, seja uma oração, um culto, seja o que for. É necessário primeiro se reconciliar com o irmão e então vai e apresenta a tua oferta. Por que que Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a de Abel? Eu já ouvi alguém dizer que foi porque a oferta de Abel foi sacrifício de animal e apontava para Cristo. Será que foi por isso mesmo, irmãos? Não é de Deus todos os animais da terra? Comeria Deus carne de touro ou beberia sangue de bodes? Lá no Salmo 50, versículo 13, Deus faz esse questionamento para aqueles que abusavam do sacrifício de animais para encobrir seus pecados. Então, o problema em Deus não receber a oferta de Caim estava na intenção do coração de Caim. Ele não estava oferecendo o melhor para Deus. Ele estava com mágoa do seu irmão no coração, que foi gerada por uma inveja. E Deus deu a oportunidade de reconciliação para Caim. Deus disse para ele, se bem fizeres, haverá aceitação para ti, mesmo sendo tua oferta o fruto da terra, só que o pecado jaz à tua porta, Caim. Você escolhe entre fazer o bem ou pecar. Irmãos, em Apocalipse, Jesus disse que ele está na porta batendo e querendo entrar. Ele fala isso para o anjo, o pastor da igreja de Laodiceia. Só que o pecado também está na porta, então cabe a cada um de nós decidirmos para quem vamos abrir a porta do coração. Caim pensou antes e resolveu, depois de pensar, abrir a porta para o pecado e matou seu irmão Abel. Outros tipos de impurezas que Jesus apresenta nesse sermão são a questão da cobiça e do adultério, que comentamos há pouco. E é bom deixar claro que cobiçar é desejar qualquer coisa do seu próximo, não somente a mulher. Então o homem pode olhar e admirar algo do seu próximo, seja a mulher, seja o carro, seja a casa, afinal ele não é cego. Ele não estaria pecando só em olhar, só em admirar, mas o problema é que é assim que começam os pensamentos lascivos, os apetites sexuais interiores, né? Queira ou não, ele é homem, então bom é não apreciar. Davi viu Batseba porque ele não era cego, desejou porque era homem e pecou porque não era de ferro, e nós não podemos esquecer disso. Irmãos, só tem um jeito de evitar o pecado. É sacrificando a carne, porque o pecado está na carne, o pecado está em nós. Paulo disse isso, né? Davi parece que aprendeu a lição também. Lá no Salmo 101, versículo 3, ele disse, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E isso é sacrificar a carne, sacrificar o desejo de olhar. Jó foi mais prudente, porque ele fez isso antes de adulterar. Ele disse que fez um pacto com os seus olhos em não atentar para uma virgem. E aqui, irmãos, vale salientar de novo, a concupiscência da carne é um gigante que está em nós e não pode ser despertada. Então, ao invés de despertarmos esse gigante, chamado cobiça, chamado concupiscência, vamos ser despertados quanto a isso pelo outro gigante que habita em nós, chamado Espírito Santo, porque Paulo adverte, a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. O segredo está nos olhos, irmãos. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, mas se eles forem maus, mal intencionados, todo o nosso corpo será tenebroso e teremos tribulações na carne. Então, se for preciso, corra, fuja do pecado, como José fez e foi abençoado por Deus. José fugiu da sedução da mulher de Potifar, não porque ele não gostava de mulher, pelo contrário, ele fugiu porque gostava e sabia do risco que estava correndo se permanecesse ali. Já com relação à questão do juramento, irmãos, isso era algo comum no Antigo Testamento. As pessoas selavam uma promessa através de um juramento. Só que na época de Jesus, os fariseus juravam para se esquivar de alguma situação complicada, jurando por algo que não estava em seu poder. Hoje também não é diferente, né? O juramento ainda faz parte da nossa cultura e da nossa sociedade, e em alguns casos, nos tribunais é assim. Jura dizer a verdade, tão somente a verdade, nada mais que a verdade. Também no alistamento militar tem o juramento, a bandeira. Jurar virou até um hábito. Eu juro por Deus, como se tivéssemos Deus em nosso domínio.
E esse tipo de expressão, irmãos, deve ser abolida do meio da igreja, né? Jesus disse, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então o crente ele não tem que jurar, ele falou, está falado e pronto, acabou. Só que lembrando que nós estamos falando de crente mesmo, tá bom? E aqui, irmãos, cabe uma observação muito importante. Quando o comentarista aborda um assunto, ele está dando um norte, né? Uma direção, um ponto de partida, um princípio. E nessa questão do juramento, você pode pegar um gancho também para explanar outros hábitos que há no meio do povo de Deus, no meio da igreja, que precisa ser abandonado definitivamente, né? Hábitos que trazemos de quando éramos do mundo para dentro da igreja. Só que o crente, quando vem para Jesus, quando ele vem para a casa de Deus, para Betel, ele precisa deixar os hábitos de Padã em Padã. Tem crentes que têm o hábito de demonstrar um espanto falando vixe, não é assim? Irmãos, vixe parece ser uma expressão de admiração apenas, mas na verdade é um pedido de socorro a Maria. Vixe Maria, ou seja, Virgem Maria. Quando não é isso, a pessoa fala nossa. Nossa o quê? Nossa Senhora. Percebe, irmãos? Parece besteira, mas são as raposinhas que fazem mal à vinha, aos poucos, sem o vinhateiro perceber. Então a gente tem que vigiar nesses mínimos detalhes, tá bom? Eu me lembro que quando eu não era crente, na minha adolescência, eu colocava uma folhinha de planta no meio do caderno, porque eu achava que ia dar sorte na prova do colégio. Só que agora eu vim para Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é isso que Paulo fala aos Coríntios? E colocar uma foto no meio da Bíblia para ser abençoado é trocar 6 por meia dúzia. Isso é superstição também. Então, irmãos, a Bíblia não é porta-retrato e nem amuleto de sorte. Se eu quero ser abençoado, eu devo meditar na palavra do Senhor dia e noite e praticar o que ela ensina. Enfim, chegamos no tópico 3, que vai nos ensinar a construir pontes, fugindo do ressentimento, amando os inimigos e sendo perfeito, ou pelo menos buscando a perfeição, como o nosso Pai Celestial. Para que serve uma ponte, irmãos? Para se passar de um lado para o outro, não é isso? Paulo disse que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor através de uma ponte chamada Evangelho. E essa expressão construir pontes significa então criar oportunidades para pregar o Evangelho, que é o acesso do lado obscuro, da incredulidade, do engano, que muitos estão, para o lado da luz, da verdade no reino de Deus. Pedro também disse que Jesus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso se deu também através do Evangelho que um dia ouvimos. E como uma atitude fala mais alto que qualquer palavra, o nosso comportamento diante das pressões inimigas, e vale observar que o contexto de inimigo aqui não é o diabo, mas os que resistem à verdade do Evangelho e às vezes a própria família. Jesus disse que os inimigos dos homens serão os seus familiares. O nosso comportamento, então, diante da pressão dessas pessoas, será uma oportunidade, será uma ponte para que eles se acheguem ao reino de Deus através de Cristo. Irmãos, o Evangelho ele se prega com palavras seguidas de ações. Se nós estivermos preparados para responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós, deixando os ressentimentos de lado, fugindo dos ressentimentos, amando os nossos inimigos, aqueles que nos aborrecem, esse comportamento será como uma ponte para essas pessoas passarem das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Nós comentamos no início, não foi isso? Se Jesus disse que devemos amar nossos inimigos, é porque isso é possível, irmãos. Deus nos capacitou a isso ao derramar o seu amor, o amor ágape em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse mesmo amor que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores e chamados inimigos de Deus, está derramado em nossos corações. Por isso, muitas vezes, o problema não são as afrontas que recebemos, mas a nossa reação diante delas, que muitas vezes não condiz com o cristianismo, como aquela de Pedro ao cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, né? É aquela questão que nós comentamos no 1.2 sobre o domínio próprio. Fato é que nós não podemos evitar as afrontas, elas virão, mas podemos reagir da maneira correta, como a Bíblia nos ensina,
Paulo disse que a mulher crente ela ganha o marido incrédulo sem palavras, só com o seu comportamento. E esse princípio pode funcionar com todos. Enfim, irmãos, o testemunho cristão também é uma ponte construída para o reino de Deus. Isso é ser perfeito? Não, porque esse termo perfeito, usado em Mateus, capítulo 5, versículo 48, quando Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, esse termo ele vem do grego e significa meta, significa fim, um propósito, um objetivo a ser alcançado. E nós nunca alcançaremos a perfeição enquanto tivermos o pecado habitando em nós. Mas devemos buscá-la diariamente, né? Faz parte da integridade e maturidade dos filhos de Deus. O nível de perfeição que Deus estabeleceu para nós nesse mundo deve ser alcançado, porque se Ele estabeleceu é porque está ao nosso alcance. Amém, meus irmãos? Chegamos ao término de mais essa lição. Sou grato mais uma vez a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, querendo Deus, estaremos de volta para estudarmos juntos a lição de número 7, que vai falar sobre a coerência entre a vida interior e a prática externa. Tenho certeza que essa lição também será uma bênção para a glória de Deus. Ótima semana a todos!